Glória a Deus, que a graça e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com você e com toda a sua família, amém? Eu quero falar hoje a respeito de propósito, e tem uma frase do Dr. Myles Munroe, um pregador, um grande homem de Deus, que infelizmente nos deixou em 2013, se não me engano, num acidente de avião. Mas foi um homem que pregou o evangelho no mundo inteiro, foi usado pelo Senhor no mundo inteiro para levar a palavra de sabedoria. E essa frase, querido, ela se tornou bastante conhecida, compartilhada por muita gente nas redes sociais na época e virou até música. E a frase é a seguinte, que a maior tragédia da vida não é morrer, mas viver sem um propósito. E durante muito tempo essa frase, ela foi assim algo que me motivou, que me incentivou, que me abriu os olhos, que me impulsionou a buscar as coisas de Deus. Só que depois de um tempo, querido, buscando essa frase foi assim, ela não é que ela foi perdendo sentido, e não é que eu a desconsidere, não, pelo contrário, eu a considere muito, mas Deus me deu uma outra visão em relação a isso. Deus me mostrou que há algo muito mais trágico do que viver sem um propósito, e o que é mais trágico do que viver sem um propósito é morrer pelo propósito errado. Ou seja, a maior tragédia da vida não é morrer, e sim viver sem um propósito. Era a frase do Dr. Myles. Mas o que o Senhor tem me mostrado é que a maior tragédia da vida não é viver sem um propósito, é morrer pelo propósito errado. Quero ler um texto com você que está em Provérbios capítulo 16, a partir do verso 1, que diz assim: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da língua. Ou seja, os nossos corações podem fazer planos, mas a resposta de tudo vem do Senhor. Por quê? Para que a gente tenha a oportunidade no Senhor de nós fazermos os nossos planos, mas se as respostas desses planos vêm do Senhor, nós temos a oportunidade de cumprir aqui na terra o propósito que Ele estabeleceu para as nossas vidas. No verso 2 diz assim: todos os caminhos do homem são puros aos seus próprios olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Nós temos planos fantásticos, nós temos pensamentos fantásticos, e todos os nossos planos, tudo aquilo que o homem pensa, eles são puros aos seus próprios olhos. Mas a Bíblia está dizendo aqui que o Senhor pesa o espírito. Por quê? Deus pesa o espírito para que Ele não nos deixe viver pelo propósito errado, lutar pelo propósito errado. E o verso 3 diz assim: confia ao Senhor as tuas obras, os teus pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos viver a nossa vida através da palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Nós devemos submeter os nossos planos, projetos à palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo aqui, o Senhor está dizendo aqui através da sua palavra, que os nossos pensamentos serão estabelecidos. Ou seja, se nós confiarmos a Ele as nossas obras, os nossos planos, os nossos projetos, os nossos pensamentos, nós não corremos o risco de viver pelo propósito errado. Porque no verso 4 diz assim: o Senhor fez todas as coisas para atender os seus próprios desígnios. Ou seja, Ele fez todas as coisas para atender um propósito que Ele estabeleceu. Então nele, querido, nós não corremos o risco de viver a nossa vida pelo propósito errado. E se isso acontecer conosco, viver a vida lutando, insistindo no propósito errado, nós vamos gastar os nossos dias e chegar ao final da nossa vida frustrados. Por quê? Porque teremos vivido pelo propósito errado e iremos morrer pelo propósito errado. E isso é a coisa mais triste do mundo, que Deus não deseja para homem algum. Amém? Quando eu me converti,
em 92, depois de alguns anos, 2, 3 anos, eu estava já morando aqui em Cuiabá, e um dia o meu pastor me chamou para conversar, e ele perguntou assim para mim: Zé, o que você espera em Deus? O que você quer em Deus, na obra de Deus? Aí eu respondi para ele assim: pastor, eu quero ser pastor. Aí ele começou a dizer assim para mim: mas você sabe que pastor sofre, que pastor é perseguido, você sabe que pastor passa por necessidade, e que pastor é isso, que pastor é aquilo. E eu respondi para ele, falei assim: eu sei de tudo isso, e quanto mais eu ouço que pastor sofre, que pastor passa por necessidade, que pastor é perseguido, que pastor é aquilo, mais desejo de ser pastor eu tenho. E ele me pergunta assim: mas por que você quer ser pastor? Eu falei assim: porque eu estava perdido e eu fui achado pelo Senhor. E o Senhor me achou no momento certo, porque se tivesse passado mais 1 ou 2 meses, eu não estaria aqui para poder contar a história. Então o Senhor me estendeu, a misericórdia do Senhor me alcançou, e essa misericórdia, querido, chegou na minha vida através de pessoas usadas por Ele. Então surgiu no meu coração um desejo tremendo de servir ao Senhor como pastor nas mãos dele, ser instrumento para que através da minha vida a misericórdia do Senhor alcançasse também outras pessoas, outros jovens que estavam na mesma situação que eu estive, alcançasse outras pessoas que estivessem necessitadas da sua necessitadas da sua palavra, da sua misericórdia. E no ano de 2003, querido, eu já estava casado, tinha 1 ano de casado, e eu e a minha esposa, nós fomos ordenados, ungidos, pastores, e já se foram 17 anos nessa caminhada como pastor. E há mais ou menos 10 anos atrás, querido, aconteceu algumas coisas conosco e eu fiquei muito decepcionado. Assim, eu fiquei muito frustrado. Eu vinha pastoreando algumas igrejas, morei em algumas cidades e fui ficando desgastado. E chegou um momento que eu quis desistir de tudo, querido. Desistir de ser pastor, desistir de pastorear a igreja. Eu não queria mais receber ninguém na minha casa, não queria mais atender ninguém. Chegou um ponto que eu decidi, eu falei assim: eu vou viver a minha vida para mim e para minha família. Eu vou na igreja no dia que der certo, no dia que eu não quiser ir, eu não vou ter que dar satisfação para ninguém. Tudo isso, querido, porque por muitas feridas, frustrações, dentre todas as coisas, eu tive um pastor, um líder, enquanto eu pastoreava uma igreja, fui passar para ele uma situação que estava acontecendo, uma situação de pecado que precisava ser resolvida. E esse pastor falou para mim o seguinte, que eu estava levando as coisas muito a ferro e fogo, e que eu deveria fazer vista grossa para aquela situação de pecado. E ele alegou que se eu continuasse com aquilo ali, a corda iria arrebentar para o lado mais fraco. E eu respondi para ele: não interessa de que lado que a corda vai arrebentar. Se eu tivesse me convertido para continuar vivendo a mesma vida desgraçada que eu vivia, eu teria ficado lá. Porque aí eu fazia tudo que era de errado e não teria que dar satisfação para ninguém. Mas já que eu vim para Cristo, eu decidi viver para Ele. E independente de que lado que a corda ia arrebentar, o que glorifica o Senhor é fazer a coisa certa. É resolver o que tem que ser resolvido. É consertar o que tem que ser consertado. E por causa de decepções assim, querido, eu estava querendo desistir de tudo. Arrumei um
comecei a trabalhar secularmente. E um dia eu estava indo para o trabalho, num sábado de manhã, e nesse dia eu resolvi levar meu filho, que na época tinha 5 anos de idade. Ele sentado no banco de trás e eu conversando com ele: filho, ora para que Deus possa abençoar muito o papai, para que o papai possa ganhar dinheiro. Se o papai ganhar muito dinheiro, o papai vai comprar tudo aquilo que você sonha, tudo que você deseja. E ele pegou e falou assim para mim: papai, mas não foi para isso que nós nascemos. E eu freiei o carro, estacionei do lado e comecei a chorar e perguntei para ele: repete o que você falou para mim. Ele ficou meio assustado, mas mesmo assustado ele respondeu: papai, nós não nascemos para isso, e para onde nós vamos, nós não vamos levar nada disso. Deus usou meu filho de 5 anos para poder me confrontar naquele momento. E ao me confrontar, querido, eu comecei a me lembrar do que eu tinha respondido para o meu pastor há anos atrás. Eu respondi que quanto mais eu sabia, quanto mais eu ouvia que pastor sofria, que pastor era perseguido, que pastor passava por necessidade, mais vontade eu tinha de ser. E eu estava indo contra aquilo. A partir daquele dia, para a gente poder resumir, a minha alegria deixou de estar naquilo que eu estava fazendo. E eu comecei a orar: Senhor, a minha vida está nas tuas mãos, Senhor. A minha vida está nas tuas mãos. Eu não vou, Senhor, atrás de voltar para o ministério, mas eu também não vou lutar contra o que o Senhor vai fazer. Meu trabalho está nas tuas mãos. Se o Senhor me quer no ministério, o Senhor vai me tirar daqui, vai me colocar lá. E no final do ano de 2012 foi isso que aconteceu. Eu saí do trabalho, eu não voltei a pastorear a igreja, mas eu fui para dentro de uma igreja, trabalhar com a igreja. E fiquei 2 anos sem pastorear a igreja, mas nesses 2 anos o Senhor começou a resgatar, remover o que não prestava, consertar aquilo que tinha conserto no meu coração, na minha alma. E Deus foi o que é melhor, o melhor de tudo. Deus foi aflorando novamente aquele desejo, aquela alegria de poder servi-lo novamente, estendendo as mãos, ajudando vidas. Querido, e hoje eu sou pastor da comunidade evangélica Geração Eleita, um ministério que o Senhor entregou nas nossas mãos, confiou nas nossas mãos. E a primeira coisa que Ele falou para nós foi, para mim e para minha esposa: o Evangelho não é um negócio de vocês, o Evangelho é a vida de vocês. E nós entendemos. Colocamos o Senhor na nossa frente. Falou: Senhor, se o Senhor não for conosco, nós não vamos. Mas se o Senhor for conosco, abrindo as portas, nós iremos. E nós estamos aqui, querido. Entendemos de uma vez por todas que o propósito da nossa vida é ser pastor, não para ganhar dinheiro, nem para ter fama, mas é ser pastor para ajudar vidas, ajudar pessoas. Tem uma expressão que eu gosto muito, que é despovoar o inferno e povoar o céu. O Senhor colocou em nós esse propósito, querido. E não há nada que alegra mais o meu coração, o nosso coração, o coração da minha família, do que obedecer ao Senhor, do que fazer a sua vontade. Independente se nós temos alguma coisa ou não, a nossa alegria é servir a Deus. Esse é o propósito da nossa vida. Tem um texto, Jesus dizendo: do que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Querido, eu entendi que não é só ganhar dinheiro. Não é só ganhar dinheiro. Não é só ganhar dinheiro. Do que adianta? A pessoa passa a vida inteira lutando
vivendo por um propósito. E quando chega no fim dos seus dias, ele descobre que viveu pelo propósito errado. Viveu com um propósito, mas está morrendo por um propósito errado. Isso é perder a alma. Infelizmente, a pessoa viveu. Quando a pessoa vive sem cumprir o propósito que o Senhor estabeleceu, é a mesma coisa de não ter vivido. Quero deixar essa palavra para você, esse testemunho, para que fortaleça a tua vida, para que te incentive, querido, a buscar o Senhor. Esse texto aqui, esse verso do versículo 3 do Provérbios 16, confia no Senhor, ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Confia no Senhor a tua vida, confia no Senhor os teus planos. No nome de Jesus, busca Ele, entrega a Ele. Deixa o Senhor estabelecer a tua vida. Viva para o Senhor. Se você viver para o Senhor, você não corre risco de estar vivendo propósito errado. Você não corre risco de morrer pelo propósito errado. Amém? Deus abençoe sua casa, sua família. Nós estaremos orando por vocês em nome de Jesus. Amém? Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.